Graça e paz, bom dia a todos vocês. Hoje nós iremos começar o nosso curso de História da Igreja ou História do Cristianismo, como você bem preferir. E tanto eu como o professor Francis, como o professor Derek Reis, estamos com esse projeto para trazer para vocês todos os caracteres, todos os eventos que fizeram parte da Igreja Cristã. E é claro que são 2000 anos de história e esse curso vai abordar 2000 anos de história em apenas alguns meses. Então, você aí que é nosso aluno, você vai ser muito bem enriquecido com esses estudos, tá? A intenção, na verdade, de todo estudo é enriquecer a nossa mentalidade, não somente de maneira erudita, tá? Não apenas de maneira acadêmica, mas também de maneira madura, porque não há como termos uma maturidade em relação a algum pensamento ou ideia sem entender quais foram os eventos por trás dessas ideias, tá? Então, quando nós temos uma ideia, seja ela filosófica ou seja ela religiosa, nós temos que olhar para a história e ver qual é o fundamento dela. O objetivo desse curso é exatamente esse: amadurecer você através dos eventos mais importantes da história do cristianismo. Então, vamos entrar nessa história como se fôssemos participantes dela, tá? Então, hoje é uma aula introdutória. Eu estou a par do período do Novo Testamento, tá? E também do período moderno, tá bom? Então, nós vamos aprender aqui sobre o período do Novo Testamento, hoje apenas de maneira introdutória. Nós vamos falar aqui do pano de fundo, né, de tudo aquilo que ao Jesus nascer, ou antes dele nascer, estava acontecendo naquele período. Qual era a ideia daquele tempo? Como que era a vivência? Como que era aquele ambiente? Então, nós vamos estar falando sobre isso, porque não tem como falarmos do nascimento e ministério de Cristo sem antes falar sobre como que o ambiente que Jesus veio estava, tá? Como que isso influencia de alguma maneira o cristianismo. E vamos falar sobre isso hoje, tá bom, minha gente? Então, vamos aqui adentrar ao nosso estudo. A agenda de hoje, nós vamos falar sobre Alexandre o Grande e o helenismo. Vamos falar sobre a influência cultural e linguística do helenismo, a ascensão do Império Romano, o judaísmo fragmentado, é hora da vinda do rei. Então, apesar da aula ser bem introdutória, tem coisas aqui que vocês talvez não achariam que fazia parte de um ambiente que estava se preparando para a vinda do Messias. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre o ambiente sendo preparado para a chegada do rei, tá? Esse é o desfecho da aula de hoje. Então, vamos adentrar aqui. E é claro, eu sempre trago recomendações literárias. E essa obra, né, de Bruce L. Shelley é uma das obras de história do cristianismo mais bem conceituadas que eu conheço hoje. É claro que tem obras muito melhores em inglês, né? Mas em português eu creio que essa obra aí seja uma das mais completas. Tem uma linguagem muito acessível e com certeza, desde o acadêmico até o mais simples, vai conseguir ler esse livro e aprender, extrair muita coisa dele, tá? E esse é um livro que também não é somente acessível na sua leitura, mas ele é acessível no seu valor, tá? Então,
vale a pena comprar um livro para entendermos melhor a história, tá? Para entendermos melhor o que aconteceu em determinado evento, por que a igreja atual pensa como ela pensa. Então, às vezes, é claro que a Bíblia nos diz muita coisa, mas existem coisas que a igreja atual faz que não provém da Escritura, mas provém de um acontecimento histórico. E nós vamos falar isso para vocês no decorrer do curso, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa de verdade. Primeiro tema, Alexandre o Grande e o helenismo. Bom, duas questões aqui sobre Alexandre o Grande. Que ele foi o maior conquistador da história. Alexandre o Grande, ele conquistou praticamente todo o mundo antigo e ganhava a simpatia dos conquistados, tá? Então Alexandre o Grande, ele conquistou desde a Macedônia até o Egito. Alguns dizem que ele chegou à Índia. O território de conquista dele é vasto, alcança praticamente o mundo inteiro. Então ele realmente ficou para a história e ele era um rapaz novo. Alexandre o Grande não chegou a uma idade avançada. Ele morreu ainda novo, com 30 e poucos anos. Então ele muito jovem, ele se tornou um grande conquistador, um grande imperador, né? E o método dele de conquista é justamente ser flexível quanto à religião do outro, quanto ao conceito do outro, né? Ele era bem maleável quanto a isso e por isso ganhava a simpatia dos conquistados. A segunda questão é que ele estabelecia o helenismo sem oprimir, né? Tinha como estratégia ser flexível e permitir que todos exerçam suas crenças sem serem oprimidos. Então, o helenismo, para quem não sabe, é uma cultura grega, tanto voltado para a língua quanto voltado para a cultura, a arte, o comércio, a filosofia. Tudo isso era chamado de helenismo, tá? E por Alexandre o Grande ter uma ideia grega, ele levava isso para outras culturas, tá bom? Então, é muito importante nós sabermos isso para entender o pano de fundo dado o período ali do Novo Testamento, tá? Alexandre o Grande, ele não está inserido no período do Novo Testamento, mas séculos antes, tá? Séculos antes da vinda de Cristo, Alexandre o Grande conquistou os seus territórios, tá? Então, apesar de eu estar lecionando o Novo Testamento, eu preciso falar de como que essa influência que aconteceu séculos atrás perdurou e chegou até no período do Novo Testamento e é claro que avançou mais séculos à frente, tá? Então, vamos seguir. Cultura helenística, né? A influência da cultura e língua. Alexandre foi ensinado na cultura grega e teve como mentor ninguém menos que Aristóteles, tá? Esse Aristóteles que Tomás de Aquino, né, um grande apologista do período escolástico, falava muito bem, e muitos teólogos atuais também usam a ideia aristotélica como ideia. Então, esse Aristóteles, esse filósofo tão famoso, esse era um dos mentores, o principal mentor de Alexandre o Grande. E tal cultura perdurou até o fim do Império Romano, tá? A cultura helenística, ela perdurou até a queda de Roma, porque a ideia helenística é uma ideia que tinha a sua potência filosófica, a sua potência conceitual, política e também outras vertentes. Então, até a ideia de ética e política que vemos hoje
ela vem de uma raiz helenística, tá? Então, na verdade, essa ideia helenística, como conceito, ela dura até hoje, tá? Mas como norma, ela teve o seu fim no fim do Império Romano, na queda do Império Romano, tá? Mas o seu conceito de filosofia, de política, de ideia, ainda existe hoje, tá? Então, a outra coisa também que influenciou de maneira majoritária a cultura daquele período era a língua grega, tá? Sabe-se que tal idioma era tão importante que até os textos hebraicos foram traduzidos para o grego. E essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta. Então, esse evento da tradução da Septuaginta, existe um mito por trás disso, tá? Não é verídico, não é provado, mas dizem que os 70 sábios que traduziram a Bíblia hebraica para o grego, eles foram tão exatos que não houve nenhuma variante entre eles, não houve nenhuma discordância em relação a cópias entre eles. E eles traduziram longe uns dos outros. Então é algo que teve uma influência muito grande naquele período, né? No período ptolomaico. Foi no período de Ptolomeu que ele decidiu trazer a Bíblia hebraica para o idioma grego, para que todos ali pudessem ler também. Mas isso sobre os 70 escreverem justamente idêntico é apenas um mito. Pode ser verdade, pode ser que não, tá? Mas não é uma ideia provada. O que sabemos é que ela foi escrita dessa maneira, por 70 sábios, e que eram rabinos, peritos no hebraico, que traduziram para o grego, tá bom? Então essa é a ideia, e sabemos que essa influência da língua grega, ela perdurou, até porque o nosso Novo Testamento inicial ele foi escrito em grego. E sabemos que a maioria dos discípulos de Jesus que escreveram a Bíblia, eles falavam aramaico, tá? Eles falavam aramaico, mas a ideia era escrever em grego, particularmente o grego koiné, que significa grego comum, tá? Então a questão aqui é que o idioma ele influenciou de maneira majestosa o ambiente ao qual Jesus, antes de chegar, influenciou de maneira rica e de maneira que tanto os judeus quanto os gregos foram influenciados por isso, tá? Os gregos não necessariamente falavam o grego, muitos falavam o latim, tá? O latim eles usavam, por exemplo, como uma língua comercial. Por quê? Porque poucos na época falavam latim. A maioria falava o grego. Então, quando eles estavam entre eles e tinha um outro que só falava grego, eles falavam em latim, para que o outro não entendesse, tá? Então, o latim também era uma língua falada naquele tempo ali. Mas a língua universal era o grego. É como se fosse o inglês atualmente, tá? Então, essa língua teve influência não somente no período ptolomaico, não somente no período do nascimento de Cristo, mas também por todo o Novo Testamento, tá? Até a morte de João, o idioma grego era universal. Após isso também, com o tempo, o latim ganhou mais força, né? Até chegar ao ponto de pegarem o texto grego e passarem para o latim, que foi conhecida como a Vulgata Latina, que vamos falar sobre isso em um outro vídeo, tá? Então, vamos continuar aqui sobre a exposição da história voltada ao período do Novo Testamento. Lembrando que esse é um vídeo introdutório, tá? É apenas entender o pano de fundo que estabelecia a ideia, o conceito, a religião
no período antes do nascimento de Cristo, tá bom? A ascensão do Império Romano. O Império Romano ele teve algumas características que o Império Grego talvez não tinham tanto. O Império Grego tinha muita influência filosófica e também linguística, até porque a língua perdurou também no Império Romano. No entanto, o que o Império Romano trouxe foi algo que nunca tinha sido visto antes. A primeira coisa foi a infraestrutura. Roma organizou as cidades e até mesmo o Templo de Salomão, como em nenhum outro período foi organizado. E sabemos que no período de Herodes, o Templo de Salomão ganhou uma beleza que nunca tinha visto antes. Tá? Esse templo, que lá em Mateus 24, os discípulos chamam Jesus para mostrar, olha Jesus, olha como o templo é belo e tal, e falam as coisas que Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra. Esse templo não era como o Templo de Salomão. Era o Templo de Salomão, mas não era como ele era no período salomônico. Na verdade, esse templo estava muito mais embelezado, muito mais rico, porque Herodes decidiu investir no templo, porque era algo que ia beneficiá-lo financeiramente e também o povo judeu ia ganhar uma certa simpatia por ele devido a ele revestir o templo de ouro, de obras novas, de infraestrutura. Então, ele fez muito isso no templo e também nas cidades. As ruas romanas, né? Essa questão da infraestrutura ajudou muito até mesmo a evangelização dos discípulos a posteriori, tá? Então, a posteriori, quando os discípulos iam evangelizar e praticar o ID, que foi ensinado por Jesus Cristo, esses pavimentos, essas ruas que foi construída pelo Império Romano, facilitou demais, porque antes dessas construções era tudo mais difícil. A caminhada era mais difícil, a organização de aonde ir, de como chegar, de como ir até tal lugar. Não dá para ir porque é muito alto, tem barro, escorrega. Então tinha lugares que eram praticamente inacessíveis. Já essa infraestrutura trazida pelo Império Romano, ela teve uma influência até mesmo no evangelismo mais tarde. Tá? Então, esse foi um dos caracteres que o Império Romano exerceu sobre a nação, tá? A infraestrutura. Creio, na minha concepção, que Roma é mais conhecida atualmente pela sua infraestrutura, pelos seus templos, pelas suas construções, né? Até hoje é um dos lugares mais visitados do mundo, devido aos lugares belíssimos que existem e que foram construídos naquele tempo ou um pouquinho mais tarde. Todavia, sabemos que se iniciou no tempo de Roma, no tempo da ascensão do Império. A outra questão é a força militar. O Império Romano se tornou uma grande potência nessa área. Roma se tornou a maior potência militar do mundo antigo e eram conhecidos por oprimirem severamente os conquistados. Então, diferentemente dos gregos, diferentemente de Alexandre o Grande, os militares romanos, eles tinham vários meios de tortura. Na verdade, a maioria dos meios de tortura que existiram, por exemplo, na época das cruzadas, que existiram, por exemplo, até mesmo usado por Adolf Hitler para torturar os judeus e também outros povos, e Joseph Stalin, que usava métodos de tortura também atuais, modernos, que Hitler e Stalin
eles são figuras do tempo moderno. Mas tais equipamentos de tortura vieram dos romanos, a maioria. Ou seja, Roma era muito conhecida por torturar e por criarem equipamentos de tortura para fazer os seus conquistados sofrerem mortes terríveis. Então, além de ter uma força militar poderosíssima, eles também eram muito cruéis em relação aos seus conquistados. Tá? Diferentemente de como eu expliquei antes, de Alexandre o Grande, que tinha como método ganhar a simpatia dos seus conquistados para que ele tivesse maior facilidade ali para lidar com um povo que não conhecia sua cultura. Então, aos olhos filosóficos, Alexandre o Grande era uma figura política que sabia muito como lidar com outras pessoas. Já Roma e os seus imperadores eram figuras militares, eram figuras jurídicas, eram figuras que chegavam para executar e fazer sem nenhuma filosofia de ética entre eles, tá bom? E a outra questão aqui é o comércio. Sabemos que a rota comercial no período de Roma tinha que passar por Roma, até porque Jerusalém também era uma grande rota de comércio e Jerusalém fazia parte do Império Romano. Jerusalém não era mais de Israel, como vocês sabem. Jerusalém era de Roma. Tá? Então o comércio Roma era o centro de todo tipo de comércio, por isso era uma nação extremamente rica e próspera. Não existia nenhuma nação mais próspera e rica do que a nação romana daquele tempo, tá? E isso ficou por muitos e muitos e muitos tempos. Na verdade, dentre os povos mais ricos que existiram na história, começando pelos egípcios, passando pelos babilônicos, os assírios, os gregos, até chegarem nos romanos, tá? Todos esses eram povos muito ricos, mas o que durou mais tempo no poder e o que ficou sendo a maior potência militar por mais tempo foi o Império Romano, tá? Então, a ascensão do Império Romano, ela foi distinguida por esses caracteres principais. Óbvio que tem outros, como a oratória, por exemplo, que os romanos tanto prezavam pela eloquência na oratória, só que isso era uma ideia que teve a sua raiz na filosofia helenística. Então, não é uma peculiaridade romana, na verdade, é uma peculiaridade que veio da Grécia, tá? Então, continuando aqui nós vamos estar falando agora dos judeus, tá? E vamos falar sobre o judaísmo fragmentado, que é o que realmente os judeus estavam, tá? O judaísmo fragmentado é hora da vinda do rei. Nesse período pré-messiânico e também pós-messiânico, existiam dentro de uma mesma religião várias vertentes. No caso, eu separei 3, né? Os fariseus, os saduceus e os escribas. Mas é claro que também haviam outros, como os herodianos, mas na verdade os herodianos eram mais figuras políticas que defendiam a causa herodiana, apesar de serem judeus, do que figuras religiosas. E também tinham os zelotes, tá? Os zelotes, eles, como o próprio nome já diz, eles zelavam pela palavra da lei, pela liturgia de culto e outras questões também. Só que alguns zelotes também eram fariseus, né? Então eu não vou falar aqui dos zelotes de maneira separada. Bom, começando pelos fariseus, quem eram os fariseus que Jesus tanto falava, né? Na verdade, quem falava raça de víboras era João Batista, mas destinado aos fariseus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem eram esses caras que até hoje nós, religiosos, às vezes chamamos alguém de seu fariseu,
né? Às vezes eu vou em alguma igreja, até pentecostal, e eles falam muito esse nome, né? O fariseu. Mas será que eles sabem o que estão falando? Quem eram os fariseus? A classe farisaica teve sua raiz nos piedosos, né? Um grupo que provinha da Batalha dos Macabeus, né? Judas Macabeus, ali no período intertestamentário. Tem até um livro na Bíblia Católica destinada aos Macabeus, tá? Depois, se vocês puderem ler, ele é bem instrutivo em relação à história do período intertestamentário. Eram, de maioria, artesãos e eram conhecidos por não gostarem de estrangeiros. Na verdade, a maioria dos judeus não gostava, mas eles, em particular, tinham um ranço um pouco maior, né? Então, e os saduceus? Os saduceus eram o alto escalão da sociedade judaica. Acreditavam em coisas como ressurreição, não do corpo, mas da alma, e não cria em anjos. Então, os saduceus também acreditavam em imortalidade da alma, né? E coisas que é falada até os dias atuais, né? Até hoje é discutida sobre a imortalidade da alma. Sempre foi discutida na filosofia. Isso não é uma particularidade judaica, não é uma particularidade cristã, mas é uma particularidade filosófica, tá? E então os saduceus criam nisso, e eles eram muito ricos e viam eles proviam do povo mais rico da área judaica, né? Eles eram realmente o alto escalão, amigos dos herodianos, que também eram um povo muito rico, justamente porque eram amigos e defensores do imperador, e é óbvio que eles ganham com isso, né? Então, os herodianos, como sendo amigos dos saduceus, acabavam tendo negócios entre eles. Então, eles tinham sua influência. E tinham os escribas, né, que eram os doutores da lei, que tanto gostavam de perguntar para Jesus algumas coisas para encurralar Jesus na parede. E sempre se deram mal com isso, né? E eles eram considerados doutores da lei, eram estudiosos, voltados mais à interpretação dos textos do que à liturgia do culto. Então, sabemos que o judaísmo não estava a mesma coisa que estava, por exemplo, até no período macabaico, até no período dos macabeus. O judaísmo, apesar de perseguido, ainda estava um pouco unido, apesar de ter começado a ser fragmentado já. E sabemos que todo esse fragmento começou na divisão dos reinos, lá em Jeroboão e Roboão, onde houve Reino do Norte e Reino do Sul. Desde então, a divisão começou a acontecer até mesmo dentro desses reinos, até chegar ao ponto de, no Novo Testamento, ninguém saber mais quem é o clã de quem, né? Ninguém mais saber sobre tribos. E quando finda o Novo Testamento, as tribos estão praticamente todas dissipadas. Hoje em dia, não existe mais organização tribal entre os judeus, né? Existem algumas tribos que ainda perduram até hoje, mas na sua maioria foram dissipadas. E infelizmente, devido a tantas guerras, tantas matanças, não tem como mais saber quem é de qual tribo. Principalmente no genocídio que houve no ano 70 depois de Cristo, né? Que houve um incêndio de Roma, e também o fato de Nero colocar vários judeus cristãos no seu pátio e tacar fogo, né? Então era o circo de Roma. Nero fazia muito isso para satisfazer o seu prazer, matando judeus e também gentios. Isso falaremos em outras aulas, mas
só para entendermos aqui o fragmento que se tornou a religião judaica, religião tão organizada por muito tempo. Desde que ela foi organizada como tribos, né, as 12 tribos de Israel, eles sempre foram muito organizados. Infelizmente, aconteceu esses fragmentos. Então, sabendo que o Império Romano estava em ascensão e os judeus estavam fragmentados, fracos, divididos, era a hora certa para o que vamos chamar de plenitude dos tempos. É a hora que Jesus precisa vir e resgatar os seus, né, de volta para o reino dos céus, que tanto foi proclamado nos primeiros evangelhos e chamado de evangelho pelo apóstolo Paulo, que não falava o termo reino dos céus, mas usava o termo evangelho, boas novas. E essa boa nova é a vinda do rei, é a chegada do rei. E isso só vai acontecer quando for a hora certa. E a hora certa é essa: judaísmo fragmentado, ascensão de Roma e infraestrutura, tudo correto, tudo na medida para que o rei venha. Mas é claro que antes disso vai vir aquele que preparará o seu caminho. E é na próxima aula que vamos falar sobre isso, tá? Na próxima aula falaremos sobre João Batista, aquele que preparará o caminho do Senhor. Falaremos sobre o nascimento e ministério de Jesus. Falaremos sobre o Pentecostes e o avanço da igreja pós-Pentecostes e outras coisas que você vai gostar bastante sobre a história do Novo Testamento. Então, continue nas aulas. Essa foi uma aula introdutória sobre o pano de fundo ao qual o ambiente romano estava exercendo para que o Rei dos Reis viesse e exercesse o seu ministério. Tá ok? Então, essa foi a primeira aula que vocês terão. Se preparem para mais aulas e, é claro, estude para a prova. Que Deus os abençoe e fiquem em paz.